Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, um dos mais importantes do país. Aqui, entre milhares de pacientes, enfermeiros, médicos e funcionários, um profissional se dedica a fundo para se aperfeiçoar. É o residente. Para chegar a essa condição, ele passou por duras batalhas. A primeira, o vestibular. São 176 vagas para o curso de medicina, com uma concorrência que gira em torno de 40 candidatos por vaga. Depois disso, são 6 anos de aprendizado. Nesses 6 anos, o primeiro ano e meio é de uma formação básica, depois ele entra no que essa parte é feita no setor de biológica da universidade, lá no Centro Politécnico. Trabalho teórico. Trabalho teórico, claro, com algumas aulas práticas, mas tem aulas práticas, mas no sentido de dar uma formação básica do médico. Por exemplo, biologia molecular, anatomia, bioquímica, farmacologia. Depois ele entra mais 2 anos e meio na parte profissionalizante, que aqui, então, nesse momento ele vem para o Hospital de Clínicas, né, para o Hospital Vitor do Amaral, que é outro hospital da universidade, e também nessa parte profissionalizante também ele já começa a ter aulas no Hospital do Trabalhador. Aqui ele, além da formação teórica nas áreas médicas do profissional basicamente, ele também tem uma formação de contato já com o cliente, quer dizer, uma formação teórica aliada a uma prática onde ele entra em contato com os pacientes, né? Mas sempre esse contato ainda nesse período, é o contato com o paciente, não em termos de estar dando atendimento para o paciente, mas no sentido de ele estar recebendo a informação com o professor acerca da doença do paciente, como que está o paciente, né? A partir daí, é o momento em que o aluno de medicina pode fazer estágio. Ele entra numa parte de internato, de estágios, que tem 1 ano e meio, sendo que 1 ano ele passa porque a gente considera as 4 grandes áreas, que é a ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica e cirúrgica. Então, nesse período, que é um estágio grande, né, ele atinge 44 semanas esse estágio, e ficando 11 semanas em cada área, aqui ele tem realmente 75% de prática. Toda aquela formação teórica que ele teve até agora, aí ele vai estar usando na prática com o paciente, né? Sempre sob orientação de um professor, de um médico orientador. Quer dizer, é básico para nós, ninguém aprende medicina sozinho, né? Ele tem que aprender medicina junto com o professor, junto com o orientador, né? Basicamente, o enfoque principal é que ele está lidando com o ser humano, né? Então, ele precisa ter uma orientação, precisa ter uma supervisão direta, que a gente chama de estágio, né? Enquanto tem outros tipos de estágio em outros cursos que não exige essa presença direta do supervisor. No curso de medicina existe a supervisão direta, né? Daí, depois, no 12º período do curso, ele passa por uma fase de que a gente chama estágio optativo. Enquanto nós obrigamos por 1 ano, isso é importante para o médico. No 12º, ele tem também um período de 22 semanas de estágio, e aqui ele escolhe 4 estágios, né? Então, aí já mais ou menos orientado para o que ele pretende fazer. Já é um caminho para a especialização. Isso, ele já começa a ter um contato direto com 4 áreas de especialidades, né? Áreas cirúrgicas, áreas clínicas, áreas pediátricas, saúde comunitária. Então, nesse momento, ele vai fazer a sua escolha. Depois de 6 anos e 12 períodos, termina a graduação propriamente dita. Agora ele já é um médico. Ele está preparado, dentro do curso de medicina da Universidade Federal, a resolver, que é o médico que nós formamos para nível primário e secundário, ele está preparado para resolver 70% a 80% das doenças da população, né? E ele sabe também, outro fator importante, é que ele sabe tratar e sabe também encaminhar. Quer dizer, um bom médico é aquele que sabe ver também até onde ele tem o seu conhecimento, o que ele pode resolver e o momento dele estar encaminhando. O próximo nível, o terciário, é o que se chama residência médica, que especializa o profissional. É o nível que vai exigir cirurgia, que vai exigir
por exemplo, transplantes, especialidades, doenças de nível terciário, quer dizer, esse tipo de doenças, nós não formamos o nosso médico, quer dizer, nós formamos até nível secundário. Tá? Então, o nosso aluno do curso de medicina, ele sai para resolver o nível primário e secundário de saúde e sabendo encaminhar para o nível terciário. Essa é a graduação, então vem depois Isso da é a residência. graduação. Depois vem a residência médica. Então, aí na residência médica que ele aprende a resolver os outros 20% da saúde, quer dizer, o nível terciário de saúde. Então, existem muitos médicos que terminam o curso de medicina nos 6 anos e vão se dedicar à clínica geral, aos serviços, muitos serviços de emergências, né? Tem vários programas de saúde em várias cidades que esses médicos são muito bem acolhidos e têm uma formação para esse tipo de atendimento, né? Agora, existem aqueles profissionais que então vão querer fazer uma especialidade, né? Então, para os que querem fazer uma especialidade, daí entra o próximo passo, que a gente chama residência médica ou especialização lato sensu. Quer dizer, aqui aprende a especialidade. Calcula-se hoje que é uma defasagem de 4.000 vagas no Brasil para residência médica, o que faz com que o acesso seja muitas vezes mais difícil que no vestibular. Ele tem acesso através de uma prova. Todas as comissões de residência médica dos hospitais, elas estão ligadas a uma comissão nacional, e essa comissão nacional de residência médica que determina que tipo de prova tem que ser feito. Quer dizer, existe uma legislação maior, né? Até o ano passado, aqui, por exemplo, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a avaliação para a entrada na residência médica foi uma prova de 100 perguntas, envolvendo 5 áreas principais: clínica médica, 20 questões, pediatria, 20 questões, tocoginecologia, 20 questões, cirurgia geral, 20 questões e saúde comunitária, 20 questões. Quer dizer, tudo que ele estudou nos 6 anos era avaliado numa prova teórica com peso 9. Tá? Daí existe os outros 10%, quer dizer, o peso 1 da nota, seria avaliação de currículo e avaliação de entrevista. Existe uma tendência hoje que a gente faça também uma prova prática. Então, 60% ou 50% de uma avaliação teórica e 40%, 50% de uma avaliação prática. Tá? Mas ainda não existe uma norma para que se proceda dessa maneira, né? Porque, na realidade, quando foi introduzida essa avaliação teórica, foi que a prova ficasse o menos subjetiva possível, quer dizer, menos possibilidade de ter uma interferência numa prova. A professora lembra que o rigor na prova é uma garantia de que o residente já é um médico capaz de fazer um bom atendimento ao paciente. Ele já sabe. E quando ele entra numa prova de residência, ele com certeza ele está entre os melhores de que terminou o curso de medicina, né? Quer dizer, aí entra uma questão até que a gente discute muito, que todos deveriam estar fazendo uma residência médica, uma especialização, ou mesmo um programa de saúde da família, quer dizer, uma formação maior depois do curso. Agora, como cada vez o funil vai ficando mais apertado, menos gente tem essa possibilidade de entrada, né? E então, quem saiu melhor, quem fez uma prova melhor, vai estar se aperfeiçoando melhor. O trabalho de especialização do médico residente é pesado, com uma carga horária grande. É pesada, cerca de 60 horas por semana, sendo que 20% de atividade teórica e 80% de prática. Então, 60 horas é bastante pesado. E a gente tem conhecimento até que algumas residências até extrapolam até as 60 horas. Mas é um momento que eu digo para os residentes, é o único que vocês vão estar parando a vida para aprender uma especialidade, né? Que é só imaginar, o curso já é longo, a entrada do vestibular é difícil. Então, um médico ele se forma, os mais novos se formam com 23 anos, a grande maioria de 24 para cima.
Põe aí mais 3 anos de residência médica, vai chegar aos 27, 28 anos, né? Aí que ele vai estar começando a trabalhar, né? Quer dizer, é um curso longo, é uma especialidade longa, então eles têm esse conhecimento de que o período de formação dele, quem está se preparado para isso, tem que... As 60 horas, muitas vezes eles acham pouco e querem aproveitar todas as condições de ser um bom especialista. Pedro é um exemplo da dedicação que é exigida de um profissional que está se especializando. Ele conta que tem dificuldades para se encontrar com os próprios pais. É que não sobra muito tempo para as coisas simples do dia a dia. Na verdade, dentro dessa rotina de carga horária, ela é dividida entre carga horária de trabalho mesmo, prática, à beira de leito com o paciente, e, entremeando isso, tem a rotina de estudo, ou seja, a carga horária teórica está inclusa nessas 60, 72, às vezes até 84 horas de trabalho por semana. É estafante. Muito estafante. Pedro, sobra tempo para outras coisas da vida? Se eu falar que não sobra tempo, eu vou estar mentindo. A diferença é que você vai ter que fazer opções. Por exemplo, eu agora no momento estou solteiro. Então, se eu estivesse namorando, o que eu iria fazer nos meus horários de folga? Eu ia querer gastar o pouco tempo que tenho livre com minha namorada. Como no momento estou solteiro, eu tenho tempo para fazer algumas outras coisas que para a maioria das pessoas são coisas simples, mas para a gente começa a ser uma coisa importante, como reservar um tempo para visitar a mãe, ou reservar um tempo para ir a um cinema. São coisas que na maioria das pessoas, meus colegas que cresceram comigo, que não têm uma profissão não médica, são coisas corriqueiras do dia a dia, coisas simples. Para nós passa a ser eventos especiais que a gente tem que meio que programar. Muitos colegas meus não entendem isso, eles acham que eu me tornei, talvez às vezes até um pouco arrogante, ou um pouco, não quero, ou não quero misturar mais com eles, mas é porque realmente não dá tempo, a gente tem que começar a fazer escolhas. Quem pensa em fazer medicina, portanto, tem que pensar 2 ou até 3 vezes antes de fazer medicina. Tem que ter isso muito bem organizado na sua cabeça. não é só vocação, é paixão também. Tudo. Paixão, vocação, dedicação, né? Acho que a primeira coisa que a gente fala em termos de medicina é se você gosta de estudar e é uma pessoa dedicada, porque a medicina é uma ciência muito dinâmica, ela muda muito, né? Quer dizer, cada 5 anos, muitos medicamentos, até os aparelhos, quer dizer, tudo muda, tudo vem inovações. E quem se dedica à área da medicina tem que estar preparado para essas mudanças, para essas inovações, né? É uma faculdade a cada 10 anos nova. Uma faculdade a cada 10 anos. O que a gente diz que a única coisa que não muda é a relação médico-paciente. Essa cada vez a gente tem que estar aprimorando, mas o sentido da relação com a pessoa é uma ciência que a relação com a pessoa é importante, né? Por isso até que está introduzido hoje filosofia no vestibular, quer dizer, nós queremos formar também o médico reflexivo, o médico que tem um pensamento crítico, né? Que ele está lidando com os seres humanos. Isso não muda.